Boa noite a todos. Então, Tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu vou aqui compartilhar minha tela. Eu acabei de enviar a aula 2, o slide 2, né? Amplificado. Eu mandei para os representantes de vocês aí. Tá? Então, vocês repassem aí. O pessoal da noite é a Isabela, o Lucas, o Jonathan e o Ivan. Mandei para esses 4 aqui. Então, esse material que está aqui na tela, ele foi amplificado. E eu coloquei aqui também o quê? Eu coloquei a segunda tarefa aqui. Então, no final desse arquivo tem a segunda tarefa. Tá? Para vocês entregarem. Então, eu vou pôr no modo de apresentação. Pessoal, eu queria fazer aquelas perguntas de sempre. Se vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo e vendo a minha tela. João, sim, estamos. Obrigado, Juan. Juan Barros de Souza. Está ótimo. Então, eu vou pôr aqui no modo de apresentação, Eduardo Alves. Obrigado. Vou aqui no modo de apresentação e eu vou usar minha carteirinha aqui, a minha canetinha. Opções de ponteiro, caneta. Está aí. Bom, eu quero estudar hoje a energia de rotação de uma partícula. Tá? Então, aqui nós temos uma partícula, essa bolinha aqui, a gente chama de uma partícula. Pode ser uma bolinha de gude, uma bola de bilhar. Bola de bilhar já não é tão partícula, né? Certo? Quem gosta de bilhar aí? Então, uma bola de bilhar, eu ponho aqui um prendedor, amarro um fio de nylon e com a mão ou com um motor, eu ponho essa massinha para girar. Então, ela vai adquirindo velocidade aqui. Aqui em cima tem um ômega. Esse ômega significa velocidade angular. Como que o ângulo aqui varia com o tempo? Você tem aqui, vamos supor que o móvel está nessa posição e passa para essa. Então, ele descreve aqui um certo ângulo que eu vou chamar de θ. Esse ângulo é θ. Tá? E o arco aqui, eu vou chamar de S. Esse arco aqui, ó, é S. Quer dizer, essa bolinha se movendo, ela vai aumentando o arco aqui, né? Até dar uma volta completa. E vai repetindo. Então, esse arco aqui a gente pode chamar de S, por exemplo. S. S é esse arco aqui, esse espaço. Θ é o ângulo e R é o raio. Então, a gente observa experimentalmente o seguinte, que quanto maior esse ângulo aqui, maior esse arco.
certo? Se eu tenho 30 graus, eu tenho um arco. Se eu tenho 60 graus, é maior. 90 graus, maior ainda. 180, 270, 360, dá uma volta. Então, a gente diz assim, olha, que o S, que o arco S é igual a θ vezes zero. Θ é o ângulo que se mede em radianos, vezes zero. Θ vezes R. Tá? Agora, se eu derivar essa relação em função do tempo, fazer assim, ds dt, vai ser igual a dθ dt, vezes o R. Certo? Eu vou derivar os dois lados da equação em relação ao tempo. Agora eu pergunto, o que é ds dt? Ds dt é a velocidade linear, v. Certo? V. O que é dθ dt? É a velocidade angular, ômega. Vezes o R. V igual a ômega R. É uma relação. Bom, você tem uns 15 dias aí para entregar a segunda tarefa, viu, Ivan? Tá? Mas não deixe para a última hora. Vamos fazendo e entregue. Então, eu tenho que V é igual a ômega R. S é igual a θ vezes zero. O que é esse ômega aqui? O ômega é velocidade angular. É como o ângulo varia com o tempo, né? Com o passar, como que o ângulo se relaciona com o ar. Velocidade angular é a rapidez como que o ângulo aumenta ou diminui com o passar do tempo. E a aceleração, olha, se eu derivar agora a velocidade em função do tempo, dv dt, vai ser igual a d ômega dt. Eu vou derivar dos dois lados por dt. Então, d ômega dt vezes zero. Tá? D ômega dt vezes zero. A variação da velocidade com o tempo é a aceleração. A variação da velocidade angular com o tempo é a aceleração angular. Gama. Às vezes chama de gama, às vezes chama de alfa. Gama R. Então, aqui nós temos as relações entre as grandezas lineares e as angulares. Então, θ é o ângulo, certo? Θ é um ângulo que se mede em radianos. O θ se mede em radianos. E é o ângulo de abertura ali. É o ângulo, θ. O ômega é medido em radiano por segundo. Radiano por segundo.
Então, o ômega é dθ dt. Dθ dt é ômega. Certo? Velocidade angular. Velocidade do ângulo. Velocidade angular. Aqui, ó. Velocidade angular. Velocidade angular. E gama é aceleração angular. Gama é radiano por segundo ao quadrado. Radiano por segundo ao quadrado. Onde você está lendo J é uma letra grega chamada gama. Isso aqui, ó, é gama. Gama, alfa, beta, gama. Tá? Gama. Você conhece essa letra aí. É que você também não está bem certinha, mas é gama. Então, esse gama chama-se aceleração angular. Aceleração angular. Aceleração angular, tá? É o gama. Então, nós temos três grandezas angulares: o θ, ômega e gama. Aqui nesse eixo aqui, essa partícula está girando com uma velocidade angular, olha que foi colocada aqui em cima, com uma setinha assim, ó, ela gira com velocidade angular aqui no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Certo? Então, eu fiz uma revisãozinha aqui do que é velocidade angular. Então, ômega, que é velocidade angular, é a variação do ângulo com o tempo. Como que esse ângulo aqui, da figura aqui, ele vai aumentando com o tempo ou diminuindo. Então, ômega é dθ dt. Dθ dt. Então, o ômega é chamado velocidade angular, velocidade do ângulo. E a aceleração angular aqui, essa letra aqui que eu vou chamar de gama. O alfabeto grego é assim, alfa, beta, gama. Essa aqui é a terceira gama minúscula, tem um maiúsculo também. O alfabeto grego tem letras minúsculas e maiúsculas, igual ao português. O grego é uma língua que se fala hoje ainda. A Grécia, capital Atenas, né? Eles falam o grego lá. Tá? Ao passo que o latim, por exemplo, não tem mais ninguém no mundo que fala latim, exceto quando vai rezar na igreja lá, tem o latim. Certo? Então, o latim é dito uma língua morta, que já morreu. O Império Romano, a plebe, os soldados, eles falavam latim. O latim vulgar. Coloca nome nos animais também. Então, gama é a aceleração angular. Ômega é a velocidade angular. Θ é o ângulo. Tá? E quais são as grandezas lineares? É o S, ó, aqui, o S, o V e o A. S, V e A. E a aceleração linear é gama vezes R. A aceleração linear se relaciona com o angular através do R. É proporcional a R. A velocidade é ômega R. E a posição é θr. Vocês estão
tendo também dinâmica dos sólidos, e certamente vocês já estão mexendo com essas grandezas aqui, não é? Rotação e tal. Se não estão mexendo, vão mexer. Muito bem. Então, eu tenho aqui uma partícula de massa m, R é o raio, e está preso aqui nesse eixo. Vamos supor que fosse um fio de nylon. Então, você pega na mão esse fio de nylon com a bolinha e vai girando. Não se deve fazer isso, porque pode escapar e acertar alguém. Lá na Bíblia, né, o Golias, né, tinha Golias e Sansão. Davi, né, matou o gigante Golias com uma pedra assim. Ele pegou uma pedrinha, girou e soltou. Acertou bem na cabeça dele e matou. Quer dizer, isso aí tem energia, né? Tem energia, certo? Então, não se deve brincar com isso, para não se machucar. E geralmente machuca os outros que não tem nada a ver, né? Então, a energia cinética da partícula. Essa partícula aqui tem velocidade, é tangente à curva em cada ponto. Se um corpo tem velocidade, ele tem energia cinética. A palavra cinética quer dizer movimento. Cinema. O que é o cinema? É uma ilusão óptica. Você tira um monte de fotos, depois passa as fotos bem rápidas, mais de 28 fotos por segundo, seu olho já aparece tudo, já vê lá, né? A moça bonita, o cavalo, o avião, o trem, né? Isso é tudo ilusão óptica, né? Você pega o CDzinho lá do filme, né? Não tem nada em movimento ali, né? Certo? Então, cinemática, cinema, vem uma palavra de origem grega também, que quer dizer movimento. Então, energia cinética, nós já vimos aqui várias vezes, eu estou repetindo, é 1/2 de m vezes v ao quadrado. Mas, eu vi aqui com vocês que o v, essa velocidade v aqui é linear, é tangente à curva em cada ponto. O v é igual a ômega vezes r. Ômega R. V igual a ômega R. Então, eu vou ter o seguinte, no lugar do V, eu vou colocar ômega R. V é ômega R. Essa fórmula é muito simples, mas muito poderosa. Os movimentos circulares são muito usados na engenharia. Vou dar só um exemplo. A roda de carro é um movimento circular, não é isso? Quantos carros tem no mundo? Quantos estão em movimento? Qual a importância dessa energia? Muita, e muita. Esse sistema que está aqui, existe uma série de oficinas, gente que ganha dinheiro com o quê? O pneu, com o tempo, ele vai perdendo a rotação dele direito, começa a girar torto e vai estragando as peças, etc. Então, tem que levar lá na oficina e fazer ele girar certo, não é isso? Fazer o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas. As rodas têm que girar, né? Sem dançar, porque se você olha para ela, está dançando lá o samba, não está legal. A hora que você puser no carro, fica aquele, né, aquele movimento para lá e para cá. Tem que andar retinha, certo? Por isso, existe gente que ganha dinheiro fazendo isso. E como é que eles põem na linha a roda lá quando não está? Como é que eles balanceiam? Muitas vezes se usam plaquinhas de chumbo e com martelo você gruda na roda lá, né? Você gruda ela lá, de modo que ela comece a girar sem dançar, né? Sem dançar. Então, V é o ômega R. Então, eu posso escrever o seguinte, que a energia cinética é 1/2 de m e o V é ômega vezes R. Então, vou pôr aqui no lugar do V, ômega vezes R, ao quadrado. Ao quadrado. Agora eu vou elevar ao quadrado as duas. Então, fica assim, que a energia cinética é 1/2 de m, R ao quadrado, vezes ômega ao quadrado. Esse ômega eu elevo ao quadrado. Esse R eu elevo ao quadrado. Tá? Esse produto aqui, a massa vezes esse raio ao quadrado, chama-se momento de inércia J.
Eu acho que aí na dinâmica do sólido vocês estão usando como I maiúsculo, também se usa bastante o J, o I, é a mesma coisa. Às vezes muda a letra, mas o significado é o mesmo, certo? O que se diz é o seguinte: a rosa não vai perder o perfume dela se eu mudar o nome dela. Se eu não chamar ela de rosa, chamar de outra coisa, o perfume continua o mesmo. Assim, a essência da roda continua a mesma. Então, J, esse produto da massa da partícula que está girando pela distância ao eixo ao quadrado chama-se momento de inércia. O que quer dizer a palavra inércia? É a preguiça que um corpo tem de mudar seu estado cinemático. Se você tem um carro a 100 por hora, a tendência dele é manter 100 por hora, certo? Exceto se você aplicar uma força. Então, se você aplica uma força, ele reage. Você tem aí um móvel parado, ele quer continuar parado. Se você vai empurrar ele, ele reage, né? Ele reage. É a inércia dele. A inércia de um corpo é medida pela sua massa. Então, aqui nessa equação, esse m vezes r ao quadrado eu vou chamar de momento de inércia J. Então, J é m vezes r ao quadrado. Certo? Portanto, a energia cinética de rotação de uma partícula é 1/2 de J ômega ao quadrado. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Está claro? Muito bem. Isso aqui é de uma partícula. Agora, qual a diferença de partícula de um corpo? Eu falei em bola de bilhar, tem umas bolas de bilhar um pouco grandes, né? Aquilo lá não é mais partícula. Você pegar uma bolinha de gude, já tende a maior partícula. Você pegar uma bolinha de aço bem pequenininha, tende a uma partícula. Agora, bola grande, não. Já é sólido. Então, agora eu quero estudar a energia de rotação de um sólido. O pneu é um sólido. Eu vou balancear os pneus do meu carro, eles põem numa roda dessa aí, manda ver, né? E tem os aparelhos para ajudar a olhar, e depois põe as massinhas e sai bonitão lá, rodando por esse mundo afora. Né? Agora eu quero saber qual a energia cinética de rotação de um sólido e momento de inércia. Então, aqui eu tenho um sólido. Você sabe que o sólido é feito de pequenas partes. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, vocês estão na escola, o giz, né? Faz tempo que vocês não veem giz, nem eu. 1 ano e meio, 2 já. Né? Então, você pegar um giz, se você bater com um martelo nele, você torna aquilo lá um pó, né? Uma farinha, quer dizer, em partículas bem pequenas, muito pequenas. Agora, eu posso pensar menor ainda, até o átomo, né? E tal. Então, aqui eu tenho um sólido grande, eu vou pegar um pedacinho do sólido. É lógico que eu desenhei aqui um pedacinho grande para eu poder ver, né? Para eu poder ver. Então, esse pedacinho, como todo o resto do sólido, vai girar em torno desse eixo, e se eu pegar um pontinho aqui, vai dar essa circunferência. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte. Qual a energia cinética desse pedacinho aqui que tem massa dm? Não vai ser a energia cinética total, vai ser uma parte, e a gente chama o infinitésimo d de EC, é igual a 1/2 de dm vezes v quadrado. Porque a energia cinética é 1/2 de mv quadrado, mas a massa que eu tenho aqui não é a massa total, é a massa de um pedacinho, tão pequeno quanto eu posso imaginar. Certo? Vezes a velocidade dele ao quadrado. Ele gira aqui com velocidade. Mas nós já vimos que esse V é ômega vezes R. Tá? Ômega vezes R. Vamos elevar ao quadrado os dois. Né? Fica assim, a variação da energia cinética desse pedacinho vai ser igual a 1/2
de R ao quadrado dm vezes ômega ao quadrado. Tá? Agora, e se eu quiser saber a energia cinética total dele? Total. Eu não quero uma parte, né? Eu não quero uma parte. Eu faço aí, eu vou somar todos os pedacinhos que eu tenho, certo? Todos os pedacinhos que eu tenho. Então, a integral é uma soma de pequenas partes. Como é que é a vida da gente? Às vezes tem um monte de problema, vão somando, falam, pô, vou ficar louco com todos esses problemas. Aí vem um sábio e diz assim, olha, separa os problemas, pega um, resolve, depois pega o outro, resolve. Falou, mas está muito fácil, né? Dividir em partes. Somando tudo, ó. Como é que eu vou somar? Somar é a integral. Fazer a integral no sólido de R ao quadrado dm. Certo? Essa integral de R ao quadrado dm é o momento de inércia de um sólido. Quando é partícula, não precisa da integral, porque é uma massa só, pequena. Agora, quando é um sólido, tem 1 milhão de partículas. Então, é essa integral. Então, o J é essa integral. Portanto, eu posso dizer assim, que a energia cinética de rotação deste sólido é um meio de J ômega ao quadrado. Qual a diferença da partícula? É o cálculo desse J, quando eu vou calcular esse J, certo? Momento de inércia. Esse R é a distância, né, da partícula até o eixo. Esse dm é um elemento de massa do sólido, um pedacinho. E a unidade que eu vou usar é o seguinte, não é R vezes a massa, R ao quadrado. Então, isso aqui não é massa, isso aqui é metro ao quadrado vezes a massa, que é quilograma. Então, a unidade do momento de inércia é m ao quadrado vezes quilograma. Metro quadrado vezes quilograma, certo? É a unidade no sistema internacional. Agora, qual a relação entre o momento de inércia de um sólido e o momento de forças que atuam nele? Então, aqui eu tenho um sólido girando, meu pneu está girando aqui, né? Estou balanceando o meu pneu. Então, a força resultante aqui é para dentro da trajetória, que eu vou chamar de dF. Esta força dF pode ser decomposta em duas. Uma, tangente à trajetória, dF. Esse Tzinho aqui é tangencial. E a outra componente vai para o centro, é normal. Normal é perpendicular. Então, essa força resultante pode ser dada pela lei do paralelogramo como sendo a força tangencial mais a força normal. Beleza? Agora nós vamos aplicar um teorema famoso aqui, que é o teorema de Varignon, que diz assim, que o momento da força resultante, esse dm é o momento da força dF, que é a resultante, é igual à soma dos momentos das forças componentes. Então, é o momento de dF tangencial mais o momento de dF normal. Esse teorema é conhecido, chama-se teorema de Varignon. Se escreve Varignon. Isso aqui ele é francês, de origem latina, né? E esse GNO se lê Ignon. Então, quem tem sobrenome Sevegnani é Sevignani, né? Porque o GN se lê Nhani. Né? E quantos outros tem aí? Então, o que é momento? Né? Momento é força vezes o braço. É força vezes o braço. Então, tem que ver qual é o braço aqui. O braço é o R. Esse R aqui. Então, fica assim, ó. O momento da força resultante vai ser igual. Como é que eu acho o momento? Eu pego força
dF tangencial vezes o braço, que é R. Força vezes o braço. Mais, qual é o momento da força normal? É a força normal, dFn, vezes o braço, certo? Mas aqui o braço é zero, porque essa força vai passar pelo polo, tá vendo? A distância é zero. Então, o momento da força normal é zero. Portanto, momento da força total coincide com a tangencial. É a força tangencial vezes o R. Então, o que é força? Força é massa vezes aceleração. Qual é a relação da aceleração linear com a angular? É γr, né? Então, fica massa vezes esse alfa é γr. Alfa é gama vezes zero. Relação entre a aceleração angular e linear. R vezes R, R ao quadrado. Então, dm vezes gama, R ao quadrado. Vamos integrar agora essa expressão para achar o momento total. A integral de dm0 é o próprio m0. Esse m0 significa movimento de todas as forças. O movimento da força resultante. Esse gama é constante, aceleração angular. Fica R ao quadrado dm, tá vendo? Isso aqui, você já conhece, isso aqui é o momento de inércia J. Portanto, o momento das forças é igual a J gama. Esse teorema é o teorema do momento angular. Muito importante. Aqui nesse curso, estou chamando de J e gama. Parece que lá em dinâmica do sólido vocês usam I e AL. Mas é a mesma coisa, tá? Teorema dos eixos paralelos. Agora vamos supor, eu calculei o momento de inércia em relação ao baricentro do corpo. O que quer dizer baricentro? O centro de massa. Então, veja nessa figura, eu pego aqui, eu quero saber o JG. Então, eu tenho que calcular esse momento de inércia. Então, se eu quiser, eu calculo aqui o JG. J em relação a G. G é o baricentro. E depois, eu não quero calcular de novo. Eu quero calcular o momento de inércia de um eixo paralelo a esse, né, chamado de J. Então, é o teorema dos eixos paralelos, que diz o seguinte, que este J aqui vai ser o J do baricentro mais a massa do corpo, m, vezes a distância entre os eixos, que é d quadrado. Então, esse teorema é o teorema dos eixos paralelos. Olha o nome dos caras. Huygens e Steiner, dois alemães. Isso aqui são duas pessoas, dois engenheiros. Teorema de Huygens e Steiner. Certo? Os livros, eles já trazem de grande parte dos corpos conhecidos, cilindro, esfera, uma placa plana e tal e coisa, eles já trazem o JG. Então, se eu conheço JG em relação ao baricentro, eu posso achar o J em relação a qualquer eixo paralelo a esse. E o que eu faço? Pego o JG que é dado já na tabela, calculado, e somo a massa total do corpo vezes a distância entre os eixos, vezes d quadrado. Tá? Isso aí é chamado movimento dos eixos, do teorema dos eixos paralelos. E também se define uma grandeza aqui nesse assunto, que chama raio de giração, que eu chamo de K ao quadrado, né? Raio de giração. Então, esse raio de giração é a raiz quadrada de J sobre E. É um dado auxiliar que a gente usa para resolver problemas. Agora eu quero calcular o momento de inércia de uma barra
de chocolates, né? Bem gostosa. Copenhague, Cacau Show, coisa assim. Off, né? Eu sei que não posso fazer propaganda, mas eu gosto de chocolate. Então, eu tenho aqui uma barra de chocolate, só para animar um pouco. Eu quero saber qual é o momento de inércia em relação ao baricentro. Aqui eu tenho uma barra homogênea, bonitinha, certinha, aplanada. Então, o baricentro vai estar no meio, no meio. Quero saber JG. Eu vou chamar de L o comprimento total dessa barra. Mas, em vez disso, por conveniências matemáticas, eu vou dividir da metade para cá, eu digo que é L sobre 2. E para cá, menos L sobre 2, somando dá L, certo? Comprimento da barra. Baricentro. Vamos resolver, então, JG em relação ao eixo central. JG. G, gravidade, centro de massa. E aí, pessoal, estão entendendo o que eu estou falando? Responda aí sim ou não e está tudo bem. Vitor Freitas. Isabela, obrigado. Tudo bom? Erison. Oh, mais ou menos. Então, quando for mais ou menos, você pergunta, viu, Erison? Senão eu não sei o que é mais ou menos. Então, tem que estar meio acelerado. Tá bom, vamos mais devagar, então. Se vocês quiserem que eu volto aí. Então, eu vou mais devagar. Aqui eu tenho, então, uma barra homogênea. Está vendo? Uma barra. Ela tem um centro. O centro está aqui no meio. Quando ela é homogênea, bonitinha, está no meio. Voltar um, por favor. Vamos voltar. Aqui? Isabela, é essa? Isso. Pode perguntar. Tá bom. Alguém mais? Mas eu queria dizer que esse material que eu estou explanando aqui, eu mandei para vocês, viu? Tá? Tá bom, Isabel, eu vou passar para frente, então. Então, eu quero saber, olha o problema que eu vou resolver. Eu quero saber qual é o momento de inércia de uma barra prismática, tipo um prisma, fina, slim, né? Homogênea, tem comprimento L e massa M. Põe na balança, meço a massa. Pega uma trena aí, meço o comprimento. Tudo resolvido. Determinar o momento de inércia em relação ao eixo central. Esse aqui, ó, esse pontilhado é o eixo central. Eu quero saber o JG. Quanto vale? Tá? E a qualquer outro eixo perpendicular. Primeiro, eu vou achar em relação ao eixo central. Depois, a partir desse resultado, eu quero achar em relação a um eixo que passa pela extremidade da barra, por exemplo. Qual seria o J aqui? Aí eu aplico aquele teorema. Vai ser JG, né? JG mais M vezes D ao quadrado. Né? D ao quadrado. Quem é D nesse caso? É L sobre 2. A distância entre esse eixo e esse a gente chama L sobre 2. Tá? Solução. JG em relação ao eixo central. Vamos recordar aqui densidade linear de massa. O que é densidade linear de massa?
é a quantidade de massa que existe por unidade de comprimento. Eu sei que se é uma barra de ferro, ela é mais densa do que uma barra de madeira, que uma barra de chocolate, que uma barra de cobre e assim por diante. De peroba, de pinho, né? Então, qual a definição de lambda? Essa letra é uma letra grega que se lê lambda, lambda, tá? Lambda. Vocês já usaram essa letra. Então, lambda é quantidade de massa que existe por unidade de comprimento. A massa a gente mede em quilogramas, e o comprimento se mede em... Então, a massa se mede em quilogramas e o comprimento se mede em metros. Isso no sistema internacional. Agora, aqui debaixo desse lambda não tem nada. Não ter nada quer dizer é 1. Então, eu multiplico os meios pelos extremos. Certo? Então, dm vezes 1, dm. Lambda dl. Tudo bem? Agora, vamos supor lambda constante. Se lambda for constante, eu faço a integral de dm é m, a integral de dl é l. Então, para achar a massa, se eu conhecer o lambda, eu multiplico pelo comprimento e tenho a massa. Então, eu vou pegar aqui um pedacinho da barra. Olha como o cálculo pensa. Vocês estão fazendo o cálculo aí, né? Então, você tem uma barra grande, você vai dividir em pedacinhos. O pedaço que eu anotei aqui é um pedaço até grande. Eu sei que pode ser bem menor, mas por que eu vou estragar a minha vista? Né? Eu vou pegar um pedaço grande, mas digo, esse pedaço foi dado um zoom nele, né? É um pedaço pequeno, tão pequeno quanto eu posso imaginar. Então, a distância do centro da barra até esse pedacinho é x. A espessura desse intervalo aqui é dx. Tá? Então, a massa dm, que está aqui, é lambda dx. O que é jg? É a integral de r ao quadrado dm. Tá? O r aqui eu chamei de x. Então, no lugar do r, eu ponho x ao quadrado. E dm, aqui está aqui, dm é lambda dx. Qual é a integral de x ao quadrado? Vamos ver quem sabe aí. Qual é a integral de x ao quadrado? Integral. X ao cubo sobre 3. Muito bem, Juan. Então, isso aqui todo mundo sabe, é que vocês estão inibidos. A integral de x ao quadrado vai dar x ao cubo sobre 3. De menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Quer dizer, essa barra vai de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. A gente usa isso aí por conveniência matemática aí para demonstrar. Como é que eu faço uma integral definida, que tem começo e fim? Eu faço, no lugar do x, eu coloco L sobre 2 ao cubo menos L sobre 2 ao cubo. Tá? Extremo superior menos o extremo inferior. Isso é assim que se resolve uma integral definida, aquela que tem começo e fim. Bom, L ao cubo, põe aí, L ao cubo. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. Menos com menos. Aqui eu tenho uma potência ímpar, então o menos elevado a um número ímpar dá menos. Com esse outro menos, dá mais. L ao cubo sobre 8. Vai dar 2 vezes L ao cubo sobre 8.
né? 2 vezes lambda, que está aqui, L ao cubo sobre 8, sobre 3. Esse 3 aqui. Vamos dar uma ajeitada nessas contas. Esse 2 aqui dá para cancelar com esse 8, né? Dá 4. 4, 3 vezes 4, 12. Então, eu digo assim, que o JG é lambda 12L ao cubo. Isso aqui pode ser escrito ainda... Isso aqui pode ser escrito assim, lambda vezes L vezes L ao quadrado. Então, dá M, L ao quadrado sobre 12. Aqui vocês têm assim, lambda vezes L ao cubo. L ao cubo é L vezes L ao quadrado, certo? Então, fica assim, lambda vezes L, lambda vezes L, vezes L ao quadrado. Eu tirei um Professor, L... professor, Sim. não entendi. O senhor estava na massa sobre 12 vezes L ao quadrado. O que é isso aí que está passando lá em cima? Eu estou explicando aqui por que esse lambda vezes L3 virou M. Entendi. Entendeu? Então, eu fiz assim, lambda vezes L... Isso aqui é um detalhe. Esse lambda L3 eu posso escrever também como sendo lambda vezes L ao quadrado, porque L ao quadrado vezes L volta o L ao cubo. Isso aqui ó, é o M, é a massa. A massa é lambda vezes L. Por isso que apareceu o M aqui, e esse L ao cubo passou para L ao quadrado. Portanto, qual o momento de inércia de uma barra homogênea, prismática e tal, em relação ao baricentro? É M, que é a massa da barra, vezes L ao quadrado sobre 12. Tá? Então, isso aqui é uma demonstração, é uma aplicação, né, para determinar o momento de inércia. Tudo bem? Então, nos exercícios, quando precisar, a gente usa já a fórmula final. Então, agora eu estou com um caso assim, ó, eu tenho o JG. O JG agora eu já calculei, que dá M L ao quadrado, ml ao quadrado sobre 12. Essas contas que eu fiz aí. Agora ele quer o seguinte, qual o J em relação a um eixo paralelo a esse, que passa aqui na ponta da barra, aqui, ó. Qual o J? Então, eu vou aplicar o teorema de Huygens-Steiner, que diz assim, esse J vai ser o JG mais M vezes D ao quadrado. M vezes D ao quadrado. Qual é a distância D aqui? É L sobre 2. Então, em relação à extremidade, J igual a JG mais MD ao quadrado. Quanto vale o JG? ML ao quadrado sobre 12. Mzinho vezes a distância do centro é L sobre 2 ao quadrado. Então, vai dar ML ao quadrado sobre 12 mais ML ao quadrado sobre 4. Para eu somar frações, eu tenho que ter o mesmo denominador. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 12 e 4? É o 12. 12 dividido por 12 dá 1 vezes ml ao quadrado, dá 1 ml ao quadrado, mais
12 dividido por 4 dá 3. Dá 3 ml ao quadrado. 3 mais 1, 4. Dá 4 sobre 12. 4 sobre 12 dá para simplificar isso aqui por 4. Aqui dá 1, aqui dá 3. Então, qual vai ser o momento de inércia em relação à ponta da barra? Ó, ml ao quadrado sobre 3. Eu não preciso fazer todas aquelas integrais de novo. Por isso que o Huygens e o Steiner ficaram famosos, né? Eles descobriram esse método para que, se eu conheço o J em relação ao baricentro, eu posso achar o J para qualquer eixo paralelo a esse. Firmeza? Ô, professor, Sim. ó, o JG, beleza. Me explica aí se o MD ao quadrado, ele ter virado L sobre 2 ao quadrado. Aqui é a metade, aqui é a distância entre os eixos. Eu vou mostrar aqui, ó. O centro da barra é aqui, ó, certo? Então, aqui você tem um eixo. O outro eixo paralelo está no fim da barra. Aqui. Então, essa distância aqui, ó, esse D aqui, é L sobre 2. Tá? Entendeu? Entendi. Esse D é a distância entre os dois eixos. Eu calculei o J em relação ao eixo que passa pelo centro da barra. Agora eu quero calcular o J que passa na extremidade da barra. Então, eu tenho que saber qual a distância entre esses dois eixos. Olhando aqui a figura, essa distância foi chamada de L sobre 2. E a do meio até lá fora, menos L sobre 2. Então, eu fiz isso. Eu calculei um e vou fazer o outro pelo caminho das pedras, né? Não, JG é ml ao quadrado sobre 12, mais m, a distância entre os eixos é L sobre 2 ao quadrado. Coloquei L maiúsculo aqui porque o L minúsculo parece 1 e dá confusão, né? Então, usei o L maiúsculo. Esse ml ao quadrado sobre 12, eu repeti. Eleva ao quadrado isso aqui. Esse J é momento de inércia em relação ao eixo. J é momento de inércia, que é R ao quadrado vezes a massa. Eduardo Pereira de Oliveira, entendeu? Eu comecei a aula hoje definindo o J. E agora aqui nesse exercício estou calculando. Primeiro faz essa conta aqui, L ao quadrado sobre 4. Tira o mínimo múltiplo comum aqui entre 12 e 4 é 12. 12 dividido por 12 dá 1, vezes ml ao quadrado, 1 ml ao quadrado. Mais 12 dividido por 4 dá 3, vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 sobre 12. Simplifica, dá ml ao quadrado sobre 3. A unidade de medida é quilograma, né, vezes metro quadrado. A massa, quilograma. A distância ao quadrado é metro ao quadrado. Essa é a unidade. Eduardo Pereira de Oliveira, entendeu? Nós estamos, na aula de hoje, calculando o momento de inércia de uma partícula e de um sólido. Esse exemplo aqui é de um sólido. Tá? Aqui tem calculado também aí o momento de inércia de um disco. Pode pensar num pneu de carro. Esse JG depende do raio, né? Não, depende da geometria do corpo, JG. Para uma barra, faz como esse outro aqui. Agora, para um disco pode pensar num pneu de carro. Um disco
aqui tem a solução. Vai usar o sigma, que é a massa pela área, certo? Então, você integra, tem a m vezes s, a área do disco é πr ao quadrado, ds é 2πr dr, jg é a integral de r2 dm, dm é sigma ds, como o ds é 2πr dr, põe aqui, fica que jg é a integral de r2 vezes 2πr dr. R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. R ao quadrado, né? Então, integrando isso aqui, R ao quadrado vai dar R ao cubo sobre 4. R ao quadrado. Aqui R ao cubo, né? R ao cubo. Aqui é R ao cubo. A integral vai dar R à quarta sobre 4. Então, eu tenho um momento de inércia de um disco. Simplifica ele. Então, para um disco, o momento de inércia é mr ao quadrado sobre... Então, cada geometria tem um J. Os livros, né, desse assunto, eles trazem tabelas com esse J. Tá? Aqui eu vou fazer isso aqui, é o problema 20 lá da apostila. Problema 20. Então, aqui ele conta uma história. Volta no outro slide, professor, rapidinho. O anterior? Isso. Está aí. Obrigado. Nada. O objetivo dessa imunização é evitar que algumas doenças... Pode mudar, professor. Falou. Vamos ver esse problema aqui, ó, que é o problema 20 da apostila. Então, no esquema anexo, tem uma barra AB, AB é essa barra aqui, horizontal, articulada em A. Articulação é como se fosse um cotovelo, né? O corpo humano está cheio de articulações, né? Quem tem artrite que sabe quanto dói uma saudade. Em C, age na barra uma mola. Então, essa barra está sendo segurada por essa mola aqui. O sistema apresenta-se em equilíbrio. Quer dizer, o peso dessa barra já está sendo equilibrado por essa força para cima. Tá? E fica na horizontal. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a molecagem. Vamos puxar essa massa para baixo e soltar. Ela vai ficar oscilando aqui. Vai ter uma situação desse tipo aqui, ó. Eu pego essa barra, puxo para baixo e solto. Ela vai ficar oscilando aqui, ó. O João Bobo aí, para lá, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, eu quero saber o período. Então, vamos usar o teorema do momento angular. Momento das forças em relação ao polo A é J∪. Nós demonstramos essa forma, o teorema do momento angular. Quais são as forças não equilibradas aqui? Nós vamos ter a força F aqui, ó, essa força aqui, a força da mola. Uma parte dessa força equilibrou o peso. Então, essa barra estava na horizontal. mJ∪. Então, força elástica. Quando eu puxei ela para baixo, ela esticou para baixo, então é menos KY, é a força elástica. Vezes o braço, que é o A. Né? Vezes o braço, que é o A. É igual a J. Como é que eu acho? É a massa, isso aqui é um J de uma massa. Então, eu pego M vezes o R ao quadrado. Mas nessa barra, o R é A mais B. A distância aqui até é A mais B. Distância aqui é A mais B. A mais B ao quadrado vezes θ, 2 pontos. Esse Y aqui que abre aqui, olha, você tem aqui Y é isso aqui, ó.
Você puxa para baixo um pequeno... E aqui vai abrir um ângulo θ. Certo? Isso aqui é A. Então, a gente diz assim que Y é igual a θ vezes A, que nós vimos no começo da aula. Θ vezes A. Então, fica assim, ó. Vamos na próxima. Eu vou passar... Esse Y aqui foi substituído por θ vezes A. Θ vezes A. Então, fica assim, ó. Passa esse tudo para cá. Fica θ 2 pontos igual K vezes A ao quadrado, porque é A vezes A, sobre M, A mais B quadrado vezes θ. Isso aqui é uma equação diferencial em θ. Esse coeficiente aqui da frente, aqui, ó, isso tudo aqui, é chamado de ômega zero ao quadrado, que é K ao quadrado, M, A mais B ao quadrado. Vamos substituir. O K é 200, o A é 1, a massa é 2, o A e B é 1 e 3. Então, vai dar ômega zero ao quadrado é igual a 200 sobre 1 mais 3 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Vezes 2, 32. Peguem a calculadora e vê se 200 dividido por 32 dá 6,25. Ô, professor, o que você fez com os θ? Não, o θ é a equação diferencial. Essa, θ 2 pontos, θ. É como fosse... Entendi. É a equação diferencial. Este coeficiente aqui corresponde ao ômega zero ao quadrado. Entendi. Valeu. Tá bom? Porque ele pede duas coisas. Qual a equação diferencial e qual o período. Porque eu pego essa massa, puxo para baixo e solto. Ela vai ficar para cima e para baixo, né? Oscilando. Qual o período? Quer dizer, quanto tempo demora para ir e voltar? Deu 6,25? Então, agora ômega zero é a raiz quadrada de 6,25, que dá 2,5. 2,5 radianos por segundo. Cadê o ponteiro aí? Por segundo. E qual o período? Período é 2π sobre o ômega zero. Certo? Então, é 2π dividido por ômega zero, que é 2,5. Então, o período é 2,51 segundos. Quer dizer, essa pelota aqui, essa massa de 2 quilos, ela demora 2,5 segundos para ir e voltar. Por exemplo, eu pego nesse extremo aqui de baixo, ela iria para cima aqui, né? A barra vai lá para cima. Ela vai ficar oscilando aqui entre esses dois pontos, para cima e para baixo. Demora 2,5 segundos para, vamos supor, sair aqui de baixo, ir até lá em cima e voltar aqui de novo. Quer dizer, ela tem que voltar para o mesmo ponto. Isso é o período, tempo para que o fenômeno se repita integralmente. Período. Firmeza? Pessoal, eu estou passando uma segunda tarefa aqui, ó, que é uma tarefa do livro, na página 48, 49. Vocês podem localizar lá. Aqui tem o nome de vocês, tal. E aqui tem um exercício para fazer, 2 exercícios. O primeiro e o segundo. Esse segundo é semelhante a esse. Você desloca isso aqui, ele vai ficar oscilando aqui, ó. Tá? Essa barra aqui é leve e aqui tem 2 massas. E as respostas estão aqui, ó, do primeiro exercício e do segundo.
Então, vocês têm que me entregar isso aí daqui uns 15 dias, mais ou menos. Mas não é para deixar para o último dia, né? Falar, eu não tenho sorte na vida, comigo nada dá certo. Tem que, né? Pegar os tempinhos vagos aí e fazer o exercício. Está claro que a tarefa 2, página 47 e 49 da apostila. Mas eu transcrevi aqui o que está lá na apostila. Peguei a ferramenta captura, né? E peguei lá, capturei o exercício e botei para cá. Certo, mano? Alguma pergunta? Ô, professor, volta nesses slides desses exercícios para eu tirar print, fazendo favor. Você vai ter esse arquivo com você, mas pode tirar. Qual que você quer? Esse último exercício que você explicou? Último exercício, vamos lá. Esse aqui. Essa já é a solução ou tem mais alguma coisa antes? Começa com o enunciado, né? Mostra o enunciado aí. Tá aqui, ó. Esse é o enunciado. Não, esse é o mais para cima. Aqui. Aí, peraí. Aqui. Esse é o enunciado. Você vai. Pode ir para frente agora, professor. Você é rápido no print? Rápido. E essa aqui é a solução. Ixi, passou. Mas eu vou chegar aí. Beleza, professor. Hoje ninguém quer copiar mais nada, tem que printar. Professor, não dá para copiar. O senhor é acelerado, aí não dá para copiar, não. Tentei copiar, já era. Mas a ideia não é copiar, né? É você usar o arquivo. Você vai ter um arquivo PDF para você, com tudo. Eu ponho a solução detalhadinha aqui. Professor, eu sou meio antigo, eu gosto de copiar, para ver se grava. É bom. Fixa mais, né? Professor, diz uma coisa, como que o senhor constata que essa equação é igual à velocidade angular ao quadrado? Não, isso quando você demonstra, todas essas constantes que aparecem aqui na frente é ômega zero ao quadrado, que é o K sobre M aqui, ó. Então, essas constantes aqui é o ômega zero ao quadrado. Mesmo lá na equação básica, o que vier na frente do θ ou do x é ômega zero ao quadrado. Faz parte da solução da equação diferencial. É uma constante que tem esse significado. Tá, isso é tipo uma definição? Não é definição. Isso aqui é uma solução de uma equação diferencial, né? Quando você resolve a equação diferencial, você chega nessa... O final é sempre esse. É θ, 2 pontos, mais uma certa constante aqui, vezes θ. Isso que tiver aqui na frente, a gente chama de ômega zero ao quadrado. Se eu mudar essa geometria aqui, vai ter outros parâmetros aqui. Então, todos esses parâmetros aqui vão dar ômega zero ao quadrado. Entendi, beleza. Beleza? É nóis, mano. É então, nóis. É nóis. Então, tem aí uns exercícios. O médico recomenda exercícios. O professor também. É uma brincadeira. Tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Bom, pessoal, estou sempre à disposição. Se tiverem dúvidas, eu tiro qualquer dúvida. Vamos ver aí, Ivan. Professor, mas sobre as tarefas, não era para o professor de laboratório passar? Quem que está dando laboratório? O laboratório pode dar a tarefa também, a gente junta tudo. Eu estou dando as minhas, né? E o Roberto as dele, e o professor do laboratório pode dar as dele também. Daí põe tudo no mesmo saco e faz a... Olha, vocês não precisam copiar nada. Eu estou dando o arquivo pronto. Vocês têm 1000 modos de copiar. O tal do print aí, o tal da...
Entendeu? É só copiar. Você tem 1000 modos para copiar, não é para perder um dia inteiro aí copiando à mão. Se o cara gostar disso, é uma coisa, mas não é necessário. Eu estou recebendo as tarefas, mas como essa sala tem 118 alunos, eu não vou responder aqui quem eu já recebi, mas daqui a pouco eu vou dando a resposta para vocês no Gmail lá, tá? Eu estou recebendo as tarefas, mas só não vou listar o nome de todo mundo aqui e brevemente eu vou corrigir e aí eu devolvo no e-mail, tá? Porque não é prático, 120 alunos, eu ficar aqui na aula respondendo para 120, né? Entendeu? Eu não vou fazer outra coisa na vida, não posso dar aula. Mas eu vou dar uma resposta individual para cada um, tá? Maurício Tachi de Castro, entendeu? Então, você pergunta, o senhor recebeu minha tarefa? Eu vou olhar, mas não agora, né? Eu vou olhar. Vocês, 50% da nota de vocês são essas tarefas. Então, brevemente, eu vou devolver. Pessoal, não percam tempo copiando à mão. Façam um print da tela. Eu estou mandando os arquivos. Tem aí na sala de vocês, olha, a Isabela, o Lucas, o Jonathan e o Ivan, que receberam os arquivos que eu mandei hoje. 73 é que apareceu hoje, mas aqui na minha lista de presença eu tenho 118. Tem cara que ainda não acordou que ele teve que vir na aula, né? Viu? Entendeu? Quando eu falo 118, é que eu estou com a lista de presença aqui na minha frente. E não faço a chamada porque 118 demoraria um tempinho. É nóis. Então, boa noite a todos. Um bom sono, um bom fim de semana. E até a próxima. Saúde e se cuide. Eu também. Falou? Pode fechar? Tá bom, então. Ô, cervejinha aí, cara? Que é isso? É Cláudio.